Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Lucas, capítulo 15, versículo 15. E disse-lhe Jesus: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Lucas, capítulo 15, versículo 15. E quem são as pessoas que se justificam a si mesmos, que dão desculpa para si mesmos e não obedecem a Deus? Aquelas que frequentam uma religião, mas amam mais aos bens materiais do que a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 14. E os fariseus que eram avarentos, que amavam mais os bens materiais do que a Deus, ouviam todas estas coisas e zombavam dele, Jesus Cristo. E como Deus julga essa atitude de zombaria das pessoas religiosas que são avarentas? São sondados em seus corações orgulhosos por Deus e considerados uma abominação. Lucas capítulo 15, versículo 15. E disse-lhe Jesus: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Por que é uma abominação para Deus uma pessoa religiosa ser avarenta de coração orgulhoso e não obedecê-lo? Porque existem duas opções na vida para servirmos: Deus Pai, Espírito Santo, e a abominação, o diabo. Porque nós somos criados para amar e servir a Deus sobre todas as coisas. E quando temos atitudes contrárias à nossa criação, à nossa natureza, isso é uma abominação para Deus. Porque quando temos o orgulho de amarmos os bens materiais, nós estamos desprezando a pessoa de Deus. Estamos amando a abominação, o diabo. Lucas capítulo 15, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao amor pela cobiça dos bens materiais. Lucas capítulo 15, versículo 16. Porque a lei e os profetas duraram até João Batista, e desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Porque não basta ser religioso para se ter acesso ao reino de Deus. Essa maneira durou até João Batista. Agora, no evangelho anunciado pelo Filho de Deus, nós devemos provar, através do nosso esforço, da nossa fidelidade a Deus. Nós devemos ser justos e não amarmos as riquezas injustas, os bens materiais, para recebermos as riquezas verdadeiras, a salvação e a vida eterna. Lucas capítulo 15, do versículo 10 ao 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas, que são os bens materiais, não fostes fiéis a Deus, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E como é executada a justiça perfeita de Deus sobre a vida das pessoas religiosas avarentas? Eles são condenados por Deus, pois não praticam a verdadeira religião de Deus, que tem o amor a Deus e ao seu próximo como fundamento. Não obedece ao evangelho de seu Filho ressuscitado, Jesus Cristo, que nos manda: assim como os amei, amais uns aos outros. Lucas capítulo 15, versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eles recebem a condenação, a morte e o tormento eternos, por amarem mais aos bens materiais do que obedecer a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens materiais em sua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado por Deus e tu atormentado. Jesus te ama. Só existe uma maneira de correspondermos a esse amor: sendo justificados através de nossa obediência, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Dani Miguel.